Nano Empreendedor FM, episódio 7. Bem-vindo a Nano Empreendedor FM, o lugar onde você tira a ideia do papel. Eu sou o Martin Messier e empreendo desde 2000. Eu sou o Nathaniel Neto e empreendo desde 2003. No episódio anterior falamos sobre a maior assassina de negócios que dizima empresas no mundo todo. Hoje vai ser um episódio tanto. Vamos falar sobre a disciplina fundamental dos negócios. E daqui a pouco o Nathaniel vai falar pra gente sobre a experiência dele como vendedor de mousse de chocolate. Mas antes, eu quero perguntar pra ele: que história louca é essa que você quase não casou um dia? É mais uma daquelas histórias malucas, né? Mas vamos lá. Gente, aconteceu o casamento, quero deixar bem claro, tá? Não precisem ficar nervosos, né? Preocupados. Aluguei toda a vestimenta, né? O sapato, a indumentária. A indumentária, todo aquele esquema necessário. E te confesso que eu não sou muito fã dessa questão de estar todo arrumadinho, né? Com relação a casamento e tal. Mas beleza, lá fui eu. Fui no local, aluguei a indumentária, o paletó. Não sei nem quais são os nomes corretos para isso, mas tudo bem. Só que beleza, teve o começo, foi lá, alugou. Teve o meio, entre aspas, porque fui lá, peguei, levei pra casa. E na hora de vestir, questão de minutos antes de ir da cerimônia. Da cerimônia, né? Oh, meu Deus. Que eu deveria ter testado assim que chegou. Testar. Ou seja, seria o meio do planejamento, que é o monitoramento, né? Eu não monitorei. Simplesmente, se eu vestir um número X, eu não vou revelar, logicamente, pela minha elegância. Mas era tipo 2 números a menos. Pense o desespero do noivo. Já pensando até o casamento não ocorrer, porque simplesmente, cara, a calça era um short, o sapato simplesmente era 3 números a menos. Nossa, foi uma decepção total. Graças a Deus a camisa funcionou, o paletó também. Eu não sei o que foi que deu na empresa, ela mandou o número de outra pessoa, mas não era o meu número. Cara, mas como foi que você saiu dessa sinuca de bico? Bom, o sapato eu tive que engolir, porque realmente o sapato era muito bonito. Então eu fui com o sapato 2 números a menos. Eu parecia a noiva, graças a Deus eu já estava lá na frente. Mas ao entrar no... A noiva estava no altar? Não. Mas da forma como eu entrei, não foi numa igreja, foi um espaço, e foi decorado esse espaço. Eu praticamente entrei de passos curtos, assim como a noiva, até chegar no altar. Então eu fiquei no altar estático, aguardando a noiva, tanto é que na hora de dizer o famoso sim, cara, eu gaguejei na hora, cara. E quando aperta o pé, falha a voz. Meu... Culpa do fornecedor. E o engraçado é que ninguém entendia o porquê de ter gaguejado, todo mundo riu na hora, mas foi bem tranquilo. Acabou essa cerimônia pra festa, foi a primeira coisa que eu fiz foi arrancar o sapato, quase que eu jogo na piscina lá do espaço. Pô, cara, então justamente o nosso assunto de hoje vai ajudar a gente a evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então vamos pro assunto do dia. É hora do assunto do dia! Hoje vamos falar sobre a disciplina fundamental dos negócios. Que disciplina é essa? O planejamento. Pois se planejamento é fundamental para os casamentos darem certo, imagine os negócios. E é muito importante a gente falar que eu e Nathaniel pretendíamos gravar esse episódio um tempo atrás. Só que quando nos sentamos para conversar sobre o assunto planejamento, fomos batendo bola, apurando, e você está recebendo hoje a nossa compreensão do planejamento, a mais destilada, a mais recente. Nathaniel, o que é planejamento para nós? Exatamente, são todas as atividades que acontecem em vista de otimizar a execução. Porque o que permite que a gente chegue ao ponto desejado é a execução, não é? Total. É você ter a visão, isso em cima de uma mesa, digamos, de todas as peças que vão ser fundamentais para a realização daquilo que você tem como objetivo. Exatamente. Então, a execução, o que a gente busca é traçar uma linha reta entre o lugar onde estamos até o lugar onde a gente quer chegar. Então, para que essa linha fique a mais reta possível, o planejamento existe.
a função dele é retificar essa conexão que existe entre o estado atual e o estado desejado. Perfeitamente. E aí, antes de entrar um pouco mais nesse assunto, eu queria te perguntar, Martã, para que serve o planejamento? Bom, a gente também apurou algumas respostas quanto a isso. A primeira que saiu aqui é para aumentar o nível de certeza de que aquilo que a gente deseja seja realizado. Essa é uma das primeiras funções. A segunda é para viabilizar o projeto, porque muitas vezes, enquanto você está planejando, uma coisa que é fundamental da gente compreender é que o planejamento é o processo através do qual você compreende, domina o campo de batalha, que você compreende aquilo que você está tentando fazer. Então, muitas vezes, nesse processo de compreensão, você se dá conta que a sua ideia não é viável. Pelo menos talvez agora. Um bom exemplo que temos disso é o George Lucas, que escreveu e dirigiu os filmes da franquia Guerra nas Estrelas, que deixou para fazer a segunda trilogia 20 anos depois da primeira, pois não existia ainda tecnologia para viabilizar a visão que ele tinha do que precisariam ser esses 3 filmes da segunda trilogia. Então, o segundo motivo de fazer o planejamento é viabilizar a ideia. E o terceiro é para otimizar o uso dos recursos. Se você partir para a execução logo, Nathaniel, o que pode acontecer? Você que é arquiteto e o que é uma obra sem planejamento? Vamos analisar um pouquinho desse ponto de vista, né? Você executar uma obra sem um planejamento dele, que o que faz parte da concepção de um planejamento da obra? Os projetos, as pessoas que vão trabalhar dentro desse projeto, que tipo de material vão ser utilizados nesse projeto, quanto que eu vou gastar nesse projeto, quanto tempo eu vou ter que fazer esse projeto, e o principal é fazer o cliente entender, ou seja, a pessoa que realmente vai ter a sua obra, que aquilo que você, como arquiteto, está mostrando para ele vai atender a expectativa dele. Sim. Então isso funciona para arquitetos e o processo é o mesmo para qualquer outro negócio ou qualquer outra profissão. O processo do planejamento significa responder a algumas perguntas, mas vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Como é que funciona o processo, Nathaniel? Eu queria deixar bem claro aqui, Martã, até para os nossos ouvintes, que a gente não vai ter uma ferramenta tipo PDCA, Canva, porque tem que seguir algumas regras. Não, o planejamento, ele é um trabalho, ele é um processo solto. Quanto mais íntimo ele for no seu entendimento, na sua concepção, melhor e mais rápido vai ser o alcance desse objetivo. Tá? Então, o que a gente quer compartilhar agora são linhas gerais, são orientações gerais que podem ajudar quem está nos escutando a fazer isso. E sem contar que isso é muito particular. Nós vamos traçar as linhas bem gerais para que você possa adequar a sua melhor forma de entendimento. Então vamos lá. Primeiro, você precisa definir o que você quer. Qual é o seu objetivo? Eu quero planejar uma viagem, eu quero planejar um produto novo para a minha empresa, eu quero planejar uma nova empresa. Você precisa identificar aonde você quer chegar. Ok? Definiu isso, você precisa entender onde você está hoje. Ou seja, o que eu sou, quem eu sou, como eu estou. Para você justamente ter a visão do antes, do agora e para onde você quer ir no seu futuro. E isso é em relação à definição do agora, o ponto onde você se encontra é em relação àquele futuro que você deseja. Isso é muito importante frisar. Exatamente o seu objetivo. Aí vocês vão me perguntar, e esse gap central? Essa lacuna central, como é que eu construo? Gente, o planejamento é tudo aquilo que está do objetivo para trás. Até a tua situação que você está hoje faz parte desse planejamento. Esse gap central, que é onde você precisa montar toda a tua estrutura de projeto, desse planejamento, é que você precisa fazer algumas perguntas poderosíssimas. Dessa execução, no fundo. De que forma, que perguntas eu poderia fazer para poder alcançar aquele objetivo? Lembrando, as respostas só são poderosas se as perguntas forem poderosas. Forem também, quer dizer, esse gap central do qual a Nathaniel está falando é a brecha que você precisa fechar entre o lugar onde você se encontra hoje e o ponto que você deseja alcançar. E aí o processo é você precisa encontrar todos os elementos que forem pertinentes para você conseguir fechar essa brecha. E você faz isso com perguntas, como o Nathaniel estava falando. Quais seriam exemplos de perguntas, Nathaniel? Bom, entre as principais perguntas, eu gosto de trabalhar sempre com uma raiz dessas perguntas.
Quais são essas primeiras palavras dessa pergunta? É o que, o porquê, o quando, o quanto, quem, onde e como. Tá confuso, Martin? Muito pelo contrário, são as perguntas clássicas que, inclusive, um jornalista precisa fazer para construir uma história coerente. E é justamente em cima dessas perguntas que eu só tenho uma notícia para te dar. Elas são infinitas. E o principal, todo planejamento ele tem um objetivo, mas não tem um fim. É um processo que é interativo. É o tempo todo interativo, é um tempo todo cíclico. Ao atingir o objetivo, gente, eu só tenho uma outra notícia para dar. Esse processo vai ser constantemente sendo melhorado. É porque você faz uma pergunta que gera uma resposta, que gera uma nova pergunta, que produz uma nova resposta, e como o Nathaniel está falando, esse ciclo ele vai até você decidir que não quer mais participar nele. E se por um acaso ainda está confuso para você, eu vou tentar clarear um pouquinho isso. Por exemplo, os celulares. Quando foi lançado o iPhone 1, ele não era um produto acabado. Apesar de naquele momento ter parecido, né, ser um produto acabado, revolucionário, sensacional, mas hoje já estamos no iPhone 6. Foi uma primeira versão. Foi a primeira versão. E em cima dessas versões vão se fazendo outras perguntas e que são necessárias novas respostas para a criação de um novo objetivo. E a pergunta central da Apple, Nathaniel, e eu tenho certeza que você concorda comigo, é como é que se fabrica o melhor celular do mundo. E sem dúvida, o iPhone é o melhor celular do mundo. Vamos deixar isso para o próximo podcast. É uma rivalidade que não tem fim entre nós dois, né? Nathaniel é adepto da Samsung e eu da Apple. Então, eu tenho certeza que é bem parecido, né? Para os nossos ouvintes. E o mais interessante, vamos deixar algumas perguntas clássicas, tá, Martin? A gente usou aqui as raízes dessas perguntas, o que, por quê, quando, quanto, quem, onde, como. Mas como exemplo, se você quer criar uma nova empresa, você vai te fazer algumas perguntas. O que precisa ser feito? Sim. Cara, escreva tudo. Vai vir, é um processo de brainstorming, vamos dizer assim. Vão vir várias perguntas na sua cabeça. Não se preocupa neste momento com as respostas, se elas são certas, se elas são erradas. Então vamos escrever o que precisa ser feito para ter essa nova empresa. Eu preciso... Quem vai estar envolvido nesta empresa? Quem são os clientes dessa empresa? Quem vai me ajudar? Quem serão os fornecedores? Quando que cada tarefa precisa ser executada? Quando que eu vou abrir a empresa? Quando que eu vou dar início aos primeiros passos? Onde precisa ser feito essa empresa, por exemplo? Qual é o melhor local? Onde que o meu cliente vai? Ou eu tenho que ir ao meu cliente? Por que precisa ser executado? São perguntas poderosas que vão gerar resposta que muitas das vezes não estará na sua cabeça. Mas o que importa é você escrever todas as perguntas possíveis como se você estivesse do outro lado como cliente, no caso de abrir uma empresa. É como se fosse fazer uma engenharia reversa. Eu estou em frente a uma empresa de lanche. O que eu quero dessa empresa de lanche? Eu preciso que ela seja limpa, eu preciso de um atendimento bom. E aí você vai fazer perguntas da engenharia reversa. O que eu faço para ter um bom atendimento? O que eu preciso para ter uma boa iluminação desse espaço? O que eu preciso para ter uma boa experiência nesse local? Então, as perguntas são infinitas. Eu te digo uma coisa, quanto mais poderosas forem, melhor e mais apurado será o alcance do seu objetivo. Exatamente, porque as perguntas definem a qualidade da sua execução, e a qualidade da sua execução definem o resultado final que você vai obter. Feito isso, se você não tiver essas respostas, você vai buscar quem tem essas respostas. E esse é o momento que você não tem que se acanhar. Você tem que ir em busca dessas informações. De empresários que já estão no ramo, de pessoas que já faliram, de pessoas que já deram certo, de pessoas, futuros fornecedores, futuros clientes, para que você possa trocar a experiência e passar a ter a visão também dessas outras pessoas dentro do seu planejamento, do seu conceito. Mas se você quiser ter um modelo visual do planejamento, para que você tenha uma compreensão mais aguçada do processo, visite o site nanoempreendedor.com.br e clique no episódio 7. Nas anotações dos episódios vai encontrar um link para você ter acesso a um vídeo e uma ficha de trabalho para você aplicar justamente esse conceito. Dica do dia. Um dos aspectos principais da vida do empreendedor é a aprendizagem constante.
E uma parte dessa aprendizagem é se manter atualizado com as novas informações que vão surgindo, tanto sobre as notícias, aquilo que está acontecendo na comunidade, no país e no mundo, como também dos conhecimentos novos que estão sendo desenvolvidos. Para isso, é imperativo acompanhar blogs e acompanhar sites de notícia. E a dica do dia é que o melhor instrumento, a melhor ferramenta para você fazer esse acompanhamento é um aplicativo chamado Flipboard, que está disponível tanto na plataforma Android como na plataforma iOS. E talvez já esteja disponível na plataforma Windows para aparelhos móveis, mas não tenho certeza ainda. Então, o Flipboard ele permite agregar todas as fontes que você julga confiáveis e interessantes para o seu negócio em um só aplicativo e formata todas essas fontes, todas essas matérias em formato de artigo de revista. Então, o design visual é extremamente agradável. Você pode se sentar com o seu iPad, com o seu tablet, ou então com o seu celular, quando você está numa fila de supermercado ou de banco, ir percorrendo os artigos e se manter atualizado, atualizada de tudo que está acontecendo no mercado. O interessante é que você seleciona os assuntos que te interessam. Se o assunto que te interessa é empreendedorismo, se é sobre ciência, se é sobre meditação, você vai selecionando de acordo com as pesquisas na internet, de acordo com o próprio search dele, né, com o próprio campo de busca dele. E é como se você tivesse uma revista Veja, por exemplo, só com os artigos dos assuntos que te interessam. Se política não te interessa, você vai lá, não seleciona política. Se o assunto relaxamento te interessa, vai lá, seleciona e você terá todos os assuntos referentes a tudo aquilo que você quer. Então não deixe de baixar o aplicativo Flipboard e logo que ele estiver instalado, procure a revista Nano Empreendedor, com a qual você pode se manter atualizado sobre todos os artigos que aparecem no site nanoempreendedor.com.br. E agora, Nathaniel, você estava comentando comigo outro dia sobre a experiência que você teve como vendedor de mousse. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Vamos lá, realmente mais uma história. Isso para mim foi uma experiência que na minha vida como empreendedor foi fundamental. Parece ser uma coisa tão simples, tão ínfima, mas que realmente foi impactante. Eu sou um empreteco, fiz o Empretec do Sebrae, que é um programa da Unesco, juntamente com o Sebrae. E dentro desse projeto a gente não pode revelar muitas coisas, mas a gente tem que criar uma empresa, né? E aí quando você cria essa empresa, tem que abrir uma empresa qualquer que não seja algo que você já esteja trabalhando naquilo. Então, como arquiteto, eu falei, não, eu vou criar uma empresa de vender mousse de chocolate. Claro, depois de um brainstorm, de várias ideias do que poderia ser vendido. E em cima desses mousse de chocolate, eu pegava, era tipo um potinho de plástico mesmo, tapava, ia para frente da faculdade. Lembrando, na época eu era professor de uma universidade local, ia lá para frente da faculdade, abria a mala do carro, tinha um parceiro meu, e aí em cima disso a gente saía vendendo, gritando, vem aqui, experimenta, olha, tem aqui um mousse, experimenta essa demonstração. Foi uma experiência violenta, vamos dizer assim, de absorção de o máximo de informações naquele momento. É onde você já oferecia o teste do produto, é onde você já oferecia a experiência com o próprio cliente, se o cliente gostou, se não gostou. Feedback imediato, né? Feedback imediato. A ponto de eu ir para a sala de aula, gente, quem quer, compra, tal. Graças a Deus, eu fui um dos primeiros, eu fui o segundo na época de venda. A gente chegou a vender coisa de R$3.000. Quase que eu viro um vendedor de... Oficial, né? Oficial de mousse. Largar de mão essa história de ser arquiteto. Mas aí veio outro projeto, que era obras para as lojas comerciais, e acabamos encaminhando nesse outro rumo. Mas foi uma experiência sensacional de mercado, de como criar uma empresa em 3 dias, ter resultados em 3 dias, e se eu quisesse, poderia ter continuado a minha vida como um empresário do ramo de doceria. E aí é por isso que Nathaniel conta essa história justamente para recomendar para você. Se você tiver tempo disponível para fazer, participe do Empretec, que é uma experiência singular para você que pretende ser empreendedor, ou que já é. Pois então é tudo por hoje. No próximo episódio vamos falar sobre a única coisa que você precisa para abrir o seu negócio. Inclusive, se você souber qual é, pode abrir seu negócio hoje. E Martin vai contar pra gente sobre o dia em que ele desmaiou na sauna.
Se você estiver acompanhando o Nano Empreendedor FM e estiver tirando proveito dos episódios, a gente lhe pede uma gentileza. Deixe um depoimento pra gente no iTunes. Os depoimentos valem muito para conseguir um ranking melhor e ser descoberto por mais pessoas ainda. E por favor, recomende a gente para os seus amigos, colegas de trabalho, colegas de rua, qualquer lugar. O mais importante para o crescimento de um podcast é a força que os ouvintes nos dão. Valeu, um grande abraço e até o próximo episódio. Só tem uma coisa, não acabou o podcast. Mais abaixo nós temos mais material para você e um vídeo especial de como utilizar o planejamento em uma ferramenta criada por nós. Te vira e Nano Empreendedor na veia.